Olá, oitavo ano, boa tarde. Tudo bem, meus queridos? Espero que estejam tudo na santa paz com todos vocês, ok? Então, estamos de volta para mais uma aula de religião. A nossa aula dessa tarde tem por título Ser ou Parecer. É um assunto importante, né, a ser debatido, porque nós observamos hoje que isso acontece muito, né? Entre o ser e o parecer. Tem uma frase de abertura para a nossa meditação, para a nossa reflexão nessa tarde. É uma frase de Esopo, onde ele diz da seguinte forma: exibição exterior é um pobre substituto para valor interior. A frase ela é tocante, né? Em que diz respeito ao assunto que nós vamos trabalhar, do ser ou parecer. A exibição exterior é um pobre substituto para o valor interior. Fica nessa meditação para a gente, nessa frase, que possamos refletir o que ela significa para cada um de nós, né? Em relação ao ser e o parecer, ok? Então, realmente, nós encontramos, né? Deparamos com pessoas que usam, vamos dizer, dessa máscara, né, do ser ou do parecer. Muitas fazem isso por algum motivo, né? Algum motivo aparente, um motivo qualquer, por não querer deixar transparecer realmente o que é de verdade, o que acontece de verdade. Então preferem, né, usarem as máscaras de uma certa forma. A gente observa que isso acontece com algumas pessoas, não na intenção dela querer ser realmente aquilo de que ela não é, mas sim usa aí dessa forma para poder fazer uma certa proteção, por não querer deixar aparecer determinado comportamento ou situação a qual a pessoa vive, às vezes por não se sentir bem, às vezes por não se sentir amada, né? Então prefere sim usar isso como capa, né? Em relação ao problema ao qual ela passa. Então isso é comum acontecer, a gente observa que isso acontece muito, mas que nós não deveríamos, né, permitir que isso acontecesse. Nós devemos ser nós mesmos, né? Mostrar realmente quem somos, encarar realmente o que é de verdade a ser encarado, né? A vida de forma como ela é. Então as pessoas elas não devam viver por trás de algo simplesmente porque tem medo de não ser aceita, porque tem certo preconceito, enfim. Isso não poderia jamais acontecer. Ser nós mesmos da maneira que somos, como somos, em qualquer lugar, em qualquer situação, é o melhor que fazemos. Ok? Então vamos lá, entrando aí no nosso assunto dessa tarde, certo? Então, as pessoas em geral vivem querendo ser elogiadas, exaltando suas qualidades, suas boas intenções, sua superioridade em relação à média. Alguns fazem isso com um ar encabulado. Outros usam o que a gente chama falsa modéstia. Mostram-se humildes na esperança de ser elogiado ainda mais por isso. Muitos nem percebem que estão sendo meios fingidos. Outros fazem conscientemente um processo de autopromoção e esperam ser convincentes. Por que as pessoas fazem isso? Em geral, há 3 tipos de motivo. Como já falei lá no início, né? Da nossa abertura,
tem um motivo por trás disso, pelo qual as pessoas fazem isso, pelo qual eles usam essa face do ser ou o parecer, né? Então vamos ver algumas delas. Pessoas necessitam sentir-se valorizadas. Pessoas têm medo de ser rejeitadas ou acusadas. Pessoas querem levar alguma vantagem iludindo os outros. Por N questões, nós acabamos de observar o que leva as pessoas a fazer isso, por que elas fazem isso. Ou seja, no primeiro caso, pessoas necessitam sentir-se valorizadas. Um complexo de inferioridade pode exigir que se tente mostrar alguma qualidade, como se fosse preciso estar sempre dizendo: não sou tão insignificante assim. Aí, ao se exibir para os outros, as pessoas podem estar primeiro querendo convencer a si mesmas num processo ilusório de construção de autoestima. Então, primeiro caso, isso pode acontecer realmente por parte de algumas pessoas, por elas se sentirem desvalorizadas. Isso é um complexo realmente de inferioridade, onde não poderia existir, mas infelizmente pode acontecer. Pessoas que se acham, inferior, que se acham menosprezadas, que não são vistas, que não são valorizadas. Então elas procuram manter uma face para poder conquistar tal coisa. Por exemplo, em um ciclo de amizade, as pessoas tem gente que faz realmente o que nós acabamos de ver. Tem pessoas que usam de algumas ferramentas de que não é característica dela, de mostrar o que ela não é simplesmente para conquistar uma amizade, simplesmente para fazer parte de um grupo, enfim. E isso vai acabar que só prejudica ela mais ainda, ao invés de ajudar. Porque nesse caso ela deveria ser ela mesma, aceitar-se como ela é mesma, e quem deveria aceitar as pessoas que estão ao seu redor que vão aceitar ela da forma que ela é. Nós não devemos mudar para agradar ninguém, nós devemos ser nós mesmos, estar bem com nós mesmos, primeiramente, e o resto ele vem depois. No segundo caso, pessoas têm medo de ser rejeitadas ou acusadas, parecida com o primeiro. Em situações perigosas ou quando algum grupo tem altas exigências, muitas vezes qualidades são exageradas, defeitos são cuidadosamente ocultados, na esperança de conseguir emprego, aceitação num grupo valorizado, isenção de culpa numa situação difícil. O segundo caso, pode também acontecer por medo de ser recusado. Então, as pessoas podem usar de uma farsa, mostrando aquilo que elas não eram para poderem ser aceitas, como já foi falado. Pessoas querem levar algumas vantagens iludindo os outros. Nesse outro grupo estão políticos que criam falsas imagens de si mesmos, profissionais que promovem a si mesmo ou aos seus produtos de modo enganador para ganhar mais clientes, sedutores de vários tipos. Ou seja, pessoas que procuram sempre se dar melhor, na costa dos outros, vamos dizer assim, à custa dos outros. Como nós acabamos de ver, eles criam falsa imagem de si mesmos, os próprios funcionais que promovem a si mesmos, os seus produtos de modo enganador para poder adquirir, vamos dizer, mais clientes, seduzir vários tipos, vamos dizer, de clientes. Então, mostrando aquilo que não é, ou seja, buscando, grandeza, buscando se aparecer, criando uma falsa imagem de realmente daquilo que não é, para poder se dar bem. Isso não é legal. Então, na terceira colocação aí, nós podemos observar que isso também pode acontecer.
pessoas que queiram levar vantagem, né, iludindo os outros. Próxima página diz o seguinte: nem toda exibição é mentirosa. Às vezes as pessoas contam o que realmente fizeram, mas contam com uma frequência e uma vontade de aparecer que nem é tão difícil identificar. Quem não já viu isso acontecer, né? Algumas vezes a gente se depara com essas situações. Nem toda exibição é mentirosa, mas às vezes as pessoas contam o que realmente fizeram, né? Mas contam com uma frequência e uma vontade de aparecer. Então, contam a mais, né, do que aconteceu, relatam realmente o que realmente não aconteceu para me chamar a atenção, né, nesse caso. Aumenta, né, na verdade. Não será sempre tão ruim assim, afinal as pessoas precisam se dar a conhecer. E quem não quer mostrar seu lado melhor? No entanto, fraquezas e erros também faz parte de nós. Se vemos no filme um herói muito perfeito ou um vilão totalmente mau, ficamos achando que há algo de falso na história. Na vida também. Há quem diga que quando algo ou alguém parece bom demais para ser verdade, geralmente não é. Existe o ditado, né? O ditado popular que muitos conhecem. Quando você se percebe, né, que realmente, quando digo, né, que realmente alguém, isso é bom demais para ser verdade, é porque já tem ou já conhece, né, determinada situação, determinada pessoa e a forma de como ela se comporta nesse caso, né? Então, acaba que tudo isso foi uma farsa criada e que no final ela retornou a ser a pessoa que era antes. Ou seja, ela acaba de passar um momento de segurança, um momento de, né, de algo perfeito, de algo certo, mas que no final de tudo foi somente uma montagem, uma farsa. Então a gente usa realmente esse provérbio, né, onde diz que realmente era bom demais para ser verdade. Só há possibilidade de encontro entre pessoas que se revelam, que deixam transparecer aquilo, só há possibilidade de encontro entre pessoas que se revelam, que deixam transparecer aquilo que de fato são. Ou seja, né? Possibilidade de encontrarmos pessoas, de conhecermos, de realmente conhecer verdadeiramente aquilo que ela é, e isso pode sim acontecer. E nós vamos descobrir isso através do nosso convívio, né? Através do nosso convívio é que nós descobrimos realmente quem somos. As pessoas, elas se revelam com o convívio, com o passar do tempo, que essa é a forma da gente conhecer realmente. Então, a arte do convívio é saber se revelar, ser verdadeiro, sem agredir ninguém, com delicadeza, respeitando e compreendendo os sentimentos alheios. Errar é humano. Quem não sabe? Muita gente tem receio de confessar erros, fraquezas, deficiências. É gente preocupada com o que os outros vão pensar. Bom é quando alguém descobre que é justamente reconhecendo o seu lado mais vulnerável, que começa a haver uma profunda aceitação entre as pessoas. Talvez seja porque todos temos nossos pontos fracos e acabamos nos identificando com quem tem coragem de pedir desculpas, de dizer que precisa de ajuda. Parágrafo, ele relata, né, que todos nós, seres humanos, temos as nossas falhas, cometemos erros, temos as nossas fraquezas, as nossas deficiências. Mas o bonito de tudo isso, né, vamos dizer, o melhor de tudo isso é quando nós reconhecemos. Não é vergonhoso,
Não quando a gente reconhece que necessita de ajuda, que necessita de alguém que está ao nosso lado, né? Principalmente na parte do reconhecer que errou, do pedir desculpa, do tentar acertar. Isso é muito gratificante e nos faz crescer como pessoa, né? Faz aceitar do jeito que somos, as pessoas nos aceitarem do jeito que somos. Então, nesse caso, identificar é algo que nós precisamos realmente mudar e tentar buscar essa mudança, né? Aprender com tudo que nos acontece. Isso é um primeiro passo. Isso é um primeiro passo para que nós possamos mudar, acreditar também mais no nosso próprio eu, né? Na própria pessoa. Então, todos nós temos nossos pontos fracos e acabamos nos identificando com algum deles, né? E nesse caso é realmente reconhecer, pedir desculpas, tentar acertar e pedir ajuda para quem estiver ao nosso lado. Até com Deus a relação só esquenta se a pessoa se apresenta como é, sem tentar tampar o sol com a peneira. Dá para imaginar um pontinho de ironia quando Jesus diz: haverá mais alegria no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Olha só, aqueles que mantêm sempre, né, como diz o ditado, do nariz empinado, aquele que sempre está se exaltando de que é o melhor, de que sabe tudo, de que ele não precisa, né, de ninguém, de que ele é realmente tudo o que ele precisa. E nós acabamos de ver lá em Lucas 5:7, que Deus se agrada, né? Então haverá mais alegria no céu por um daqueles que se arrepende de verdade do que por 99 que estão lá, mas que estão de maneira injusta. Que verdadeiramente não é o que eles estão mostrando, né? Deixando a transparecer. Não é o que eles estão representando, não é verdadeiramente o que tem dentro do coração. Isso que ele quer dizer. Será que existem os tais justos que não precisam se arrepender de nada? Se existissem, por que não festejar isso também? Jesus não estará sugerindo que quem se considera justo deve começar a olhar mais fundo para dentro de si mesmo? Não estará convidando essa pessoa a se revelar como são para poder descobrir a alegria de ser acolhida por Deus de verdade? Sim, porque todos os dias, né? Todos os dias a nossa oração é realmente essa petição, né? Que Deus nos melhore a cada dia, que Ele nos ajude a cada dia, que Ele perdoe as nossas falhas a cada dia, porque isso nós cometemos todos os dias. Então, nesse caso, todas as pessoas que se julgam justos, verdadeiramente, precisam sempre se arrepender, porque nós cometemos, né, algo que desagrada, e nós precisamos realmente todo dia. E a palavra ainda diz que é no final de cada dia. Por quê? Porque durante todo um dia acontece tanta coisa em nossas vidas, né? E só no final do dia você para refletir como foi o seu dia, o que você fez de bom, o que você deixou de fazer, quem você ofendeu. Às vezes fazemos isso sem nem dar conta, né? Sem nem perceber. Então a palavra ainda fala que no final de cada dia, sim, é bom fazer uma reflexão daquilo que você foi naquele dia, daquilo que você fez. Então é preciso sim, né? Nos arrependermos sempre, estar buscando sempre essa melhoria a cada dia como seres humanos, uns para com os outros. Ok, minha gente? Então, o nosso texto ele é um pouco extenso, essa aula, por isso nós vamos dividi-lo em 2 aulas, certo? A gente encerra ele por aqui e na próxima semana daremos continuidade a esse assunto com a realização da nossa atividade
que ficará na segunda aula. Tudo bem? Então tenham uma tarde abençoada. Que Deus guarde a cada um de vocês.